Olá pessoal, tudo bem? Finalmente o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, julgou uma questão que estava parada lá há algum tempo e que é de suma importância para o mercado e para as ações aí que envolvem direito imobiliário. É o tema de número 1095. Ele tratava sobre a questão da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor quando houvesse um contrato de compromisso ou promessa de compra e venda que tivesse o pacto de alienação fiduciária. E foi decidido isso há poucos dias, e apesar de não ter sido colocado o acórdão ainda, o documento inteiro no sistema do STJ, a gente já tem aqui a parte da tese que foi fixada e que, embora possa ser objeto ainda de eventual recurso, é de difícil modificação, provavelmente vai ficar mesmo dessa maneira. E essa decisão ela tem a força de afetar todos os outros processos que correm na justiça brasileira e que tratam dessa mesma questão, porque ele foi julgado no sistema dos recursos repetitivos, ou seja, os tribunais do país inteiro obrigatoriamente terão de seguir esse entendimento. Mas o que estava em jogo? A primeira questão aqui que a gente precisa analisar é que o STJ ele decidiu uma situação muito peculiar, muito particular em relação a esse tipo de contrato. Era se aplicava ou não o Código de Defesa do Consumidor em ações que envolvesse a rescisão desses contratos que tivessem o pacto de alienação fiduciária, especialmente o artigo 53, que vai dizer do Código de Defesa do Consumidor que em contratos desse tipo de compra e venda de imóvel, quando houvesse a rescisão, o comprador não poderia perder todo o valor das parcelas que foram pagas. E aí houve uma certa discussão, porque algumas decisões da Justiça entendiam que se aplicava o Código de Defesa do Consumidor quando existe uma relação de consumo ali entre as partes. Outras decisões afastavam a previsão do Código de Defesa do Consumidor para aplicar a previsão da Lei da Alienação Fiduciária, a 9.514 de 97. E aí ficou nesse imbróglio. Quem que vai ser aplicado? Né? Qual lei? O Código de Defesa do Consumidor ou a Lei da Alienação Fiduciária? Isso chegou até o STJ e foi julgado agora. Bom, o que o STJ decidiu em resumo? Eu vou ler aqui para ficar bem claro o que foi decidido nessa tese. Diz o seguinte: em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei 9.514/97, que é essa lei da alienação fiduciária, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o STJ disse que nessa situação, quando houver um contrato de compra e venda e uma resolução por inadimplemento do devedor, vai ficar afastado o Código de Defesa do Consumidor e aplicada a Lei 9.514. Isso gerou uma surpresa muito grande para as pessoas que lidam nessa área do direito ou para o mercado imobiliário? Não tem nenhuma surpresa. Isso aqui já era o que a maioria da justiça decidia há muito tempo, que quando o consumidor, o comprador, ele ficasse inadimplente, não pagasse as parcelas, o contrato ia ser resolvido na forma da Lei 9.514, não na forma do Código de Defesa do Consumidor. E qual que é a diferença dos efeitos dessa aplicação da Lei 9.514 e do Código de Defesa do Consumidor? É que pela lei da alienação fiduciária, a gente não tem previsão de devolução das parcelas pagas de forma imediata. Então não tem a aplicação de, por exemplo, um percentual, vai descontar 20%, 30% do que a pessoa pagou e devolver. Ela pode perder tudo, porque lá o procedimento é de levar o imóvel a leilão. No primeiro leilão, o imóvel pode ser arrematado pelo valor da avaliação que for feita sobre ele. No segundo leilão, o imóvel pode ser arrematado pelo valor da dívida. Apenas em caso em que houver arrematação por um valor que cubra todas as despesas que o credor tiver, aí sim é devolvido algum valor para o consumidor, para o comprador. Mas no caso de não haver esse saldo, essa sobra de valores, e na verdade às vezes pode até ficar faltando alguma coisa, quem comprou não recebe nada. E esse era o questionamento que existia na justiça, porque pediam para afastar essa previsão da lei de alienação fiduciária para fazer valer o Código de Defesa do Consumidor, para que a pessoa recebesse ali pelo menos um percentual, 50%, 60%, 80% do que foi pago, mas que ela não perdesse tudo. E aí o STJ diz que se o contrato
tiver essa previsão de alienação fiduciária devidamente registrado, vai valer a Lei 9.514. É certamente uma previsão que é em prejuízo dos compradores, mas isso não é novidade. Isso já é previsto nas decisões judiciais há muito tempo. Então a gente já tinha esse conhecimento que o STJ poderia ir nesse caminho, porque já era algo bastante sedimentado na justiça. Agora, a surpresa positiva que eu vejo, porque eu não acho que essa decisão foi somente negativa para os compradores. Eu vou explicar aqui o porquê. Primeiramente, a gente verificou aqui nesse trecho que eu acabei de ler, que para valer a 9.514 é necessário que o contrato esteja registrado. E isso geralmente não é feito pelas empresas vendedoras. Especialmente quando a gente fala aqui de imóvel comprado na planta, não tem como você fazer esse registro enquanto a obra não for concluída e não houver a individualização da matrícula. Então, nos casos de incorporação imobiliária, que é o famoso apartamento na planta, imóvel na planta no geral, não tem como colocar essa previsão. Você pode até colocar no contrato, mas você não vai conseguir registrar no cartório de título, no cartório de registro de imóveis. E a ausência desse registro impede a aplicação da Lei 9.514. E aí vai valer o Código de Defesa do Consumidor e as demais normas que tratam dessa questão. Só quando o imóvel estiver pronto, aí sim que vai poder fazer o registro. Então, basicamente, isso aqui ficaria restringido para os contratos de loteamento. Só que mesmo nesses casos, muitas empresas não registram esse pacto de alienação fiduciária e não fazem isso porque tem um custo elevado para fazer esse registro. Existe uma burocracia, então eles preferem colocar essa previsão só no contrato, naquele contrato, famoso contrato de gaveta que é feito, e essa previsão só nesse contrato não vale. E isso é muito interessante porque o STJ estava começando a ter umas decisões dizendo que o simples fato de existir a previsão da alienação no contrato ali particular já valeria. Então, com essa decisão que foi fixada nesse repetitivo do tema 1095, então a gente acabou afastando agora essa possibilidade e ficou mais difícil para as empresas agora fugirem da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das demais leis que tratam sobre restituição de valores nesse tipo de caso. Isso é um ponto muito positivo para os compradores, porque se você quiser rescindir o contrato, mesmo que tenha a previsão da alienação, se não tiver o registro, e para você saber se tem o registro ou não, basta você pegar uma certidão da matrícula, uma certidão de ônus desse imóvel, que lá vai ter essas informações, e aí você vai poder pedir a rescisão com base em uma lei que é mais benéfica para você. Então, pacificou em relação a essa questão, trouxe uma segurança boa, até porque a própria Lei 9.514, diz lá no seu artigo 23 caput, que é o registro que constitui a garantia da alienação fiduciária. Então, essa observância do STJ em relação à legislação foi muito bacana, porque se a lei ela deve ser aplicada em prejuízo do consumidor por ser dispositivo literal e legislação específica, então também deve haver a necessidade do registro, porque a própria lei da alienação prevê o registro como necessário. Esse ponto aqui dessa decisão foi muito importante para os compradores, para os consumidores. Outro aspecto interessante da decisão é que ela fala aqui, além da necessidade do registro da alienação, ela trata da hipótese do inadimplemento do devedor. Ou seja, essa questão da Lei 9.514, ela vai valer quando o comprador tiver inadimplente, o devedor fiduciário, aquela pessoa que pegou empréstimo para pagar esse financiamento e deu o próprio imóvel como garantia. É apenas por essa decisão aqui, apenas no caso de inadimplemento do devedor. Ou seja, se não for inadimplemento dele, for na verdade a própria vendedora que estiver em atraso com alguma obrigação, por exemplo, ela atrasou na entrega do imóvel, o imóvel está repleto de problemas, ou então não foi entregue o habite-se, isso aí tudo é inadimplemento do vendedor. E aí você poderia pedir a rescisão contratual afastando a Lei 9.514 e aplicando o Código de Defesa do Consumidor e as demais legislações. Essa decisão do repetitivo se circunscreve ao inadimplemento do devedor. Outra questão interessante é que poderia abrir possibilidade para o próprio devedor, ali o comprador, na verdade, que não estivesse propriamente devendo alguma parcela, mas ele quisesse desistir do negócio. Por essa decisão que foi tomada pelo STJ, não diz que se aplica a 9.514 se houver esse pedido de rescisão por parte do comprador, porque não seria basicamente uma rescisão por inadimplemento, mas uma resilição unilateral desse contrato. Há alguns que entendem que, nessa circunstância,
o comprador ele também infringiu o contrato e por isso seria a rescisão por culpa dele. Mas essa questão ainda é muito controvertida e ainda tem mais uma questão que foi fixada nessa decisão que invalidaria esse argumento. Porque o próprio STJ diz que vai afastar o CDC para aplicar 9.514 quando também o devedor for constituído em mora. A constituição em mora é quando você está devendo, a empresa, o credor, envia uma notificação para você, para que você faça o pagamento daquelas parcelas em atraso, e aí sim, se não houver o pagamento no prazo que a lei estabelece, vai haver a consolidação da propriedade e a empresa pode levar o imóvel a leilão. Então, se a gente está falando de uma resilição unilateral desse contrato, se o comprador está adimplente, mas ele não quer por qualquer motivo seguir com aquele negócio, não tem como a gente falar em constituição dele em mora. Ele vai simplesmente fazer o pedido e a empresa não pode constituí-lo em mora porque, na verdade, ele não está em atraso com as suas obrigações. Então, por mais esse motivo, eu vejo que se o comprador quiser pedir a desistência, estando quite com as parcelas, essa previsão do repetitivo do tema 1095 não seria aplicável, o que poderia trazer para ele uma vantagem, mesmo que houvesse a alienação fiduciária com o pacto registrado. E quando a gente fala também em inadimplemento, a gente tem que verificar a situação do inadimplemento do credor. Como eu disse, a empresa pode atrasar as parcelas, pode atrasar, quer dizer, a entrega do imóvel, que é muito comum, faltar alguma coisa que foi prevista no contrato, alguma benfeitoria que foi pactuada, pode faltar também o habites. Nesse caso, o comprador vai poder pedir a desistência do negócio por culpa da empresa e aí a gente não submeteria o contrato a esse tipo de processo de venda, de leilão. A gente aplicaria o Código de Defesa do Consumidor e o comprador teria direito à restituição dos valores, inclusive pedir para que a empresa pague a multa. Se o contrato também, o quadro resumo, tiver omissões, o inadimplemento não será do comprador, mas será da empresa. É uma outra possibilidade de afastar a 9.514, mesmo se o contrato tiver essa previsão de alienação fiduciária registrada. Então eu vejo que essa decisão do STJ, ela não foi de toda prejudicial para os compradores. Na verdade, ela trouxe regras muito específicas, muito rígidas acerca da necessidade do registro desse contrato, acerca da necessidade também da constituição em mora do devedor e que ele esteja inadimplente. Então a empresa vai ter que cumprir o credor com todas essas previsões para poder fazer valer a 9.514 e afastar o Código de Defesa do Consumidor. Caso contrário, isso não seria possível. E, na verdade, apesar de que muitos dizem que essa decisão trouxe uma segurança, eu vejo que ela também trouxe, de certo modo, questionamentos que podem ser feitos e uma certa insegurança, porque nos casos que não houver inadimplemento do comprador, mas da empresa, ou então quando ele quiser resilição unilateral, que ele não estiver propriamente em mora, como vai ser feita essa desistência? O STJ não disse sobre isso nesse repetitivo. Então essas questões ainda ficarão aí à margem de uma pacificação maior. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curta, compartilhe, mande para alguém que esteja passando por uma situação como essa, se inscreva nas nossas redes sociais e se você estiver passando por uma situação complicada de desistência ou de atraso em pagamentos, busque uma orientação com um advogado especialista nessa área para que ele te mostre quais são os melhores caminhos no seu caso. Esse é o vídeo de hoje e até mais.